Hoje a gente vai falar de novo sobre regressão logística. Só que não mais sobre a ótica da estatística, que foi a ótica que a gente estava abordando até então. Agora a gente vai falar sobre regressão logística sobre uma ótica ligeiramente diferente. Vamos falar sobre regressão logística, sobre a ótica do data science, do aprendizado de máquina, machine learning e da inteligência artificial. A diferença é que, sob o ponto de vista dessas disciplinas, regressão logística não é sequer uma regressão. Regressão logística é um problema de classificação. Qual que é a diferença? Do ponto de vista de data science, de machine learning e de inteligência artificial, um problema de regressão é um problema em que eu estou tentando prever uma quantidade, um número real. Já um problema de classificação é um problema em que eu estou querendo prever uma característica, uma classe ao qual um objeto pertence. Então essa é a diferença aqui. Então, do ponto de vista da estatística, a estatística vai dizer o seguinte: não, regressão logística é uma regressão. Só que é uma regressão em que a variável que eu estou tentando prever é uma característica, é um sim ou não. Data Science vai dizer o seguinte: ora, se o que você quer prever é uma característica, é um sim ou não, então só por aí já não é uma regressão. Essa é a definição de um problema de classificação. Beleza? Então, se você for lá na estatística mesmo, né, ele vai dizer que a regressão logística é um modelo de regressão linear generalizado. Se você for perguntar para o Machine Learning Data Science, eles vão dizer: isso daí que você está falando é um problema de classificação, não é uma regressão. Tá? Então, vamos olhar para a questão da regressão logística como um problema de classificação. Tá? E, nesse sentido, vamos começar do zero. Eu tenho aqui duas classes, certo? Definidas aí por duas características, x1 e x2. Em Data Science, a gente chama esses x de features, certo? Então, eu tenho dois features, x1 e x2, e eu quero prever a classe de cada observação, certo? A classe será aí o meu target, beleza? E eu tenho aí duas classes, verde e vermelha. A pergunta aqui é o seguinte: onde que você desenharia uma linha reta, tem que ser uma linha reta, para separar essas duas classes? Puf, botei aí uma reta, tá? Botei aí uma reta, essa reta, ela tem a equação de uma reta, W0 mais W1x1 mais W2x2 é igual a zero, certo? E eu posso escrever isso de uma forma mais sucinta, como sendo um vetor de pesos W, produto escalar com um vetor lá da posição do ponto, x, é igual a zero, tá? Em Data Science e Machine Learning, a gente gosta muito de usar a notação vetorial porque torna as coisas muito mais curtas, né, e muito mais simples também para você operar matematicamente. Então, essencialmente, você pode ler isso da seguinte forma: eu tenho um conjunto de w vezes um conjunto de x, a soma tudo dá zero, e isso daí vai ser uma equação de uma reta, beleza? Então, essa daí é a equação da minha fronteira. A equação da minha fronteira que separa as duas classes é w escalar x é igual a zero. Essa fronteira, essa reta, separa o espaço em duas regiões. Uma região em que w escalar x é maior do que zero e outra região em que w escalar x é menor do que zero, certo? A reta, alguma coisa igual a zero, né? De um lado você tem alguma coisa maior do que zero e do outro lado você tem alguma coisa menor do que zero, tá? Repare o seguinte: os pontinhos verdes, eles estão todos na região em que w escalar x é maior do que zero. Os pontinhos vermelhos, por outro lado, estão todos na região em que w escalar x é menor do que zero. Então, se eu tenho um ponto qualquer e eu quero classificar ele como verde ou vermelho, certo? Basta eu pegar o vetor w,
e multiplicar pelo vetor x que aponta para esse ponto. Basta eu calcular w escalar x. Se o resultado for maior do que zero, é porque esse ponto está do lado da reta w escalar x é maior do que zero. Essa é a região em que estão os pontinhos verdes. Logo, a minha decisão sobre esse ponto é prever que ele é um pontinho verde também, porque ele está do lado em que estão todos os pontinhos verdes. Se, por outro lado, eu pego o vetor w, multiplico pela posição desse ponto e vejo que o resultado é negativo, eu vou dizer, opa, ele está do lado em que estão os pontinhos vermelhos, logo ele deve ser vermelho também. Então, uma vez eu tenho essa reta, uma vez eu tenho, né, a equação dessa reta, esse vetor w, certo? Para eu classificar um ponto x qualquer, basta eu pegar o w e multiplicar pelo x. Se for maior do que zero, eu vou dizer que é um pontinho verde. Se for menor do que zero, eu vou dizer que é um pontinho vermelho. Essa é a minha regra de decisão. Beleza? Excelente. Então, repara o seguinte. A probabilidade de um pontinho ser verde aumenta com esse produto w escalar x. Beleza? Ou seja, se w escalar x for negativo, a probabilidade de ser verde é muito baixa, provavelmente é vermelho. Se w escalar x for zero, eu estou meio que lá na dúvida, porque está bem na fronteira. Se w escalar x for positivozinho, eu já começo a ter alguma confiança que ele é verde. E se ele for muito positivo, aí eu tenho muita convicção de que esse ponto é um ponto verde. Certo? E à medida que a minha convicção de que o ponto é verde vai aumentando, a minha convicção de que o ponto é vermelho vai diminuindo. Beleza? Então, esse w escalar x, né, de certa forma, ele me mede um pouco a probabilidade do ponto ser verde. Né? E o contrário dele me mede um pouco a probabilidade de ser vermelho. Ou seja, né, vai nos dois sentidos. Tá? Então, ok, a probabilidade de um ponto ser verde aumenta quanto maior for o valor de w escalar x, e a probabilidade de um ponto ser vermelho diminui quanto maior for o valor de w escalar x. Beleza? Então, consequentemente, se eu dividir a probabilidade de um ponto ser verde pela de ser vermelho, ou seja, quão mais seguro eu estou de que o ponto é verde em relação à minha segurança de que ele é vermelho? Quão mais convicto eu estou de que esse ponto é verde e não vermelho, certo? Essa convicção aumenta com w escalar x, porque o numerador aumenta com w escalar x e o denominador diminui com w escalar x. Tá? Então, quanto maior w escalar x, maior é essa razão aí entre probabilidades. Beleza? Excelente. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou querendo caminhar para discutir uma medida exatamente para essas probabilidades. Eu não tenho ainda uma medida para as probabilidades, mas eu já tenho uma relação entre a razão delas e esse w escalar x aí. Tá? Eu sei que essa razão aumenta quando o w escalar x aumenta também. Tá, agora eu sei que um aumenta com o outro, mas eu ao mesmo tempo eu sei que eles não podem ser exatamente iguais. Eu não posso simplesmente dizer que a razão entre essas probabilidades é igual ao resultado dessa multiplicação w escalar x. Por que eles não podem ser iguais? Por alguns motivos. Um deles é o seguinte. Suponha que eu estou bem em cima da reta. Tá? Eu estou bem em cima da fronteira. Portanto, eu estou totalmente indiferente ao ponto ser verde ou ser vermelho. Tá? Eu realmente não sei. Eu estou dividido, eu estou em cima do muro. Eu sou o burro de Montaigne que tem comida apetitosa de um lado, comida igualmente apetitosa do outro. Ele não sabe para qual que ele vira. Tá? Então, nesse caso em que eu estou totalmente indiferente, a razão entre as probabilidades é 1. Mas, por outro lado, eu estou em cima da reta. E em cima dessa reta de divisão, o produto w vezes x é 0. Então, essas duas coisas não podem ser iguais, porque um
não é igual a zero. Beleza? Então, quando eu estou indiferente, uma coisa tem valor 1, a outra coisa tem valor 0. Elas podem estar medindo a mesma coisa, mas elas não podem exatamente ser iguais. Tá? Além disso, uma razão de probabilidades é sempre positiva. Certo? É sempre positiva. Ao passo que um produto de dois números, ou de dois vetores, pode ser negativo. Tá? Então, os resultados possíveis também não são os mesmos. Tá? Eu vou precisar transformar essas coisas de algum jeito, de tal forma que essas coisas meio que se encaixem. Tá? E quando eu estou indiferente, o resultado dos dois vai ter que dar o mesmo número, para que eles possam ser iguais. E o domínio das duas funções, os valores possíveis dos dois resultados, tem que ser o mesmo, tá? Aí sim eu posso dizer que eles podem ser iguais. Show? E a forma de eu fazer isso é usando o logaritmo. Se eu tirar o logaritmo dessa razão de probabilidade, esses dois problemas se resolvem. Porque, repara, quando eu estou indiferente, a razão entre probabilidades é 1. Ora, se eu tirar o logaritmo desse 1, o logaritmo de 1 é 0. E 0 para a indiferença é o mesmo valor que eu teria se eu olhasse o w vezes x. Porque w vezes x é igual a 0 é a minha posição de indiferença, é quando eu estou naquela reta que separa os dois mundos, né? Beleza? Então, beleza. Então, agora, se eu uso o logaritmo, eu posso olhar tanto pela ótica da razão entre probabilidades, quanto pela ótica do w vezes x, e se eu estou indiferente, os dois resultados me dão o mesmo número, os dois resultados me dão 0. Além disso, o logaritmo de uma coisa que vai entre 0 e infinito pode ser negativo. O logaritmo de uma razão entre probabilidades vai de menos infinito a infinito. Pode ser qualquer coisa, exatamente igual a w vezes x, que também pode ser qualquer número, positivo ou negativo. Tá? Então, agora, se eu olho para o logaritmo entre as razões de probabilidade e para o w escalar x, agora sim eu posso equacionar os dois, eu posso dizer que eles são iguais. Beleza? Tá? Então, essa vai ser a nossa equação aqui. É em cima disso que a gente vai trabalhar. Beleza? Essa vai ser a nossa regra para... dado uma regra de classificação, ou seja, desse lado da reta é uma classe, do outro lado é a outra classe, certo? A partir de uma fronteira que separa um sim ou não, eu vou usar isso para obter probabilidades de ser uma classe ou outra. Repare que probabilidades é muito mais sutil do que um sim ou não. Beleza? Do que um sim ou não. Na prática, o que eu estou usando eu estou usando a distância dessa reta de fronteira, né, para falar de probabilidade. Beleza? Então é isso. Então, usando esse logaritmo aí, eu consigo, de alguma forma, traduzir esse produto escalar entre o wx, o lado em que o ponto está da fronteira, né? Eu consigo traduzir isso em probabilidades dessa observação ser da classe verde ou da classe vermelha. Excelente! Vamos partir dessa equação, então, né? E primeiro vamos simplificar um pouquinho, né? Ao invés de falar de probabilidade de ser verde e probabilidade de ser vermelha, eu vou chamar a probabilidade de ser verde de P, e aí a probabilidade de ser vermelha vai ser simplesmente 1 menos P. Show? Então vou botar aí 1 menos P e P, e eu vou reescrever isso usando álgebra, só álgebra agora. Tá? E aí, ao fazer isso daí, a gente chega nessa expressão que vocês estão vendo na última expressão, que é simplesmente a equação da regressão, a equação da função
logística. Eu ia falar da regressão logística, mas não, da função logística. A equação da função sigmoide, beleza? Que é por isso que a gente representa aí pela letra grega sigma, beleza? Show. Então tá, pausa agora. E aí como é que a gente pode calcular o W, né? Como é que a gente pode chegar a um cômputo do W? E, a lógica de machine learning, tá? De data science, de inteligência artificial, não é a lógica da estatística, tá? É você minimizar a seguinte expressão. E aí eu vou comentar sobre a seguinte expressão com vocês, mas antes eu devo dizer o seguinte. A lógica da estatística é outra. Mas à medida que você desenvolve as contas, a lógica da estatística cai exatamente nessa expressão, tá? Então, de certa forma, é a mesma. Não é a mesma, porque você começa de raciocínios diferentes. Você tem argumentos diferentes, tá? Mas, através de argumentos diferentes, você chega na mesma coisa, tá? Tanto que é comum você ver livros de machine learning apresentando o cálculo do W sob a lógica da estatística. Como se fosse a lógica de machine learning. Não é, é a lógica da estatística, tá? Então, vamos colocar aí a lógica do machine learning, que é, eu tento minimizar essa expressão daí. Por que essa expressão daí? Tá? Então, vamos olhar ela por partes. Vamos primeiro supor que eu tenho uma classe, né, y, eu tenho um elemento da classe y igual a 1, tá? Olha, se o meu elemento da classe é y igual a 1, apenas o primeiro termo importa, certo? Porque o segundo termo, que está aí apagadinho, como eu tenho 1 menos y, né, o y sendo igual a 1, vira 1 menos 1, que é 0. Então, esse segundo termo morre, sumiu, tá? Fica só o primeiro termo que importa, tá? Então, na prática, o que importa é a probabilidade dele ser igual a 1. Ora, eu peguei um termo cuja classe é 1, y é igual a 1. Portanto, eu gostaria que a probabilidade estimada desse cara, que é 1, ser igual a 1, fosse muito alta. O que é uma probabilidade muito alta? Uma probabilidade muito alta é 1. E o logaritmo de 1 é 0. Beleza? O logaritmo de 1 é 0. Então, no melhor dos casos, se eu pego um cara que é da classe 1 e acerto cravado, o valor dessa função é 0. Tá? Se, por outro lado, eu erro, tá? Digamos que esse cara é classe 1 e eu prevejo uma probabilidade muito baixa dele ser classe 1. Eu prevejo que só tem chance de 10% de ser da classe 1 quando ele é da classe 1. Nesse caso, a probabilidade chamada é baixa, o logaritmo vai ser muito negativo. Como eu tenho um sinal de menos na frente, isso vai dar um valor muito grande. Ora, eu estou tentando minimizar essa função. Então, um valor muito grande não me ajuda. Um valor muito grande me atrapalha. Um valor muito grande me é um tapa na cara. Então, se eu tenho alguma previsão de uma classe cujo y é igual a 1 e eu prevejo que ele é 0, eu prevejo que a chance dele ser 1 é muito baixa, essa função daí vai dar uma coisa grande, eu estou tentando minimizar, não vou conseguir minimizar, ele vai me dar um tapa na cara dizendo, você cometeu um erro, esse seu modelo não está bom. Beleza? Então é isso que eu espero. Eu espero de uma função que ela seja honesta comigo. Tá? E chegue para mim se eu errar e me diga, você errou. Entendeu? Você não está minimizando essa função. Beleza? Na prática, como eu vou tentar minimizar a ocorrência desse tipo de evento, em que o cara é classe 1 e eu prevejo como sendo uma chance baixa dessa classe 1, deveria ocorrer o mínimo possível. Beleza? Então, repare que essa função nem faz sentido, porque se eu acerto, essa função tem valor 0,
E se eu erro, tá? Ela chega para mim com um valor enorme dizendo que esse mínimo não tá bom não, beleza? E aí ele vai buscar uma previsão melhor que vai levar isso daí mais para próximo de zero. Tá? Então esse daí é o caso quando o y é igual ao. Tá? Vamos olhar o outro caso, que é o caso em que a minha classe pertence não à classe y é igual a 1, mas a classe y é igual a menos 1. Tá? E aí são parênteses também. Em estatística, a gente costuma pensar em classes como sendo 1 e 0. Em Data Science, Machine Learning e Inteligência Artificial, a gente costuma pensar em classes como sendo mais 1 e menos 1. Show? Então, beleza. Só fechar parênteses aí. Vamos olhar outro termo em que a minha classe é menos 1. Tá? Só esse termo aí que está destacado importa. Beleza? Porque o outro termo que está em cinza, né? Se a minha classe for menos 1, eu tenho ali 1 mais y, né? Vai ficar 1 menos 1 vai ser 0. Então, esse primeiro termo some. Some esse segundo, aparece esse segundo daí, que é essencialmente o logaritmo da minha probabilidade da classe ser menos 1. E aí é exatamente a mesma lógica de antes, tá? Se esse cara é da classe menos 1. Se eu estou prevendo que a probabilidade de ele ser da classe menos 1 é alta, ou seja, próximo de 1, esse logaritmo de 1 vai ser 0, vai ser um número próximo de 0. Então, essa função se apaga aí. Ela vai ser 0, acabou. Se, por outro lado, eu estou prevendo uma chance muito baixa dele ser menos 1, tá? Esse logaritmo de número pequeno vai ser um número muito negativo. Como tem um sinal de menos na frente, isso vai dar um número muito grande. Ele vai dizer, você não está minimizando essa função. Tá? Muda essa previsão aí que você não está minimizando essa função desse jeito. Tá? Então é de novo, né, aquele tapa na cara que a função me dá e quer me desacordo. Você não está fazendo um bom trabalho nessa previsão. Show? É isso. Tá? É isso. Então é por isso que essa função funciona e por isso que a gente utiliza essa função. Tá? E essa função recebe isso daqui que eu já acabei, já expliquei para vocês. Mas essa função ela recebe um nome. Na verdade, eu vou pegar essa função, né? Eu discuti por uma observação, né? Eu vou somar isso, certo? Para todos os pontos, para todas as minhas previsões, e aí eu vou ter esse meu custo no erro da previsão total, né? Sobre todos os pontos. E essa função, que me representa um custo da minha previsão, porque se a minha previsão está perfeita, essa função é 0. E se a minha previsão está errada, essa função é muito positiva. Então, isso é um custo, certo? E eu quero minimizar essa função, ou seja, ela vai ser positiva ou 0. Eu quero levá-la o mais próximo possível para 0, tá? Então, essa função, uma função de custo, também chamada de função de perda, né? E no linguajar de Data Science, Machine Learning e Inteligência Artificial. E esse tipo de função perda, esse tipo de função custo, se chama uma função custo log loss ou de entropia cruzada. Então, beleza. Essa daí é a nossa função de entropia cruzada. É isso daí que a gente vai querer minimizar. A pergunta é, cadê o W nessa equação? Certo? Porque minimizar significa descobrir o valor de W que faz isso daí ser o menor possível. E descobrir o valor de W significa localizar onde que está aquela reta que separa as duas classes, de tal forma que isso daí, esse custo, seja o menor possível. Tá? Então, essencialmente, eu quero descobrir o W que, né, minimiza isso daí. Cadê o W? E a resposta é, o W está dentro dessas probabilidades estimadas de ser mais 1 e menos 1. Se você for lá, né, e substituir de fato o valor da probabilidade, você vê que a probabilidade estimada de algo ser da classe mais 1 é 1 sobre 1 mais e elevado a menos wx, então o w está aí dentro. E a probabilidade estimada de ser menos 1 vai ser 1 menos isso, então o w também está aí dentro. Tá? Se você simplificar essa segunda expressão, você vê que ela é muito parecida com a probabilidade estimada de ser da classe mais 1, né? Só tem uma diferença.
Quando eu estou falando da probabilidade estimada de um objeto da classe mais 1, tá? O E está elevado a menos WX. Ao passo que quando eu estou falando da probabilidade estimada de ser da classe menos 1, o E está elevado a mais W vezes X, certo? Então está mudando aí. Engraçado isso, porque quando muda o sinal da classe que eu estou tentando prever, né, muda o sinal do que está lá em cima, né, elevando o E, certo? Quando é mais uma classe, o E está elevado a menos alguma coisa, e quando é menos uma classe, o E está elevado a mais alguma coisa. Nos dois casos é o sinal contrário à classe que eu estou tentando prever que coisa, né? Será que eu não consigo resumir esses dois valores, né? Esses dois casos, as duas probabilidades, em uma única expressão, né? E, de fato, a gente pode, usando isso que a gente acabou de reparar. A gente pode da seguinte forma: ao invés de você falar de menos W vezes X e mais vezes W vezes X quando a classe é positiva ou quando a classe é negativa, você meramente fala em elevar o E a menos o W vezes X vezes o Y, porque repara, vezes menos o Y, né? Menos o Y. Porque repara o seguinte: quando a minha classe for mais 1, tá? Multiplicar esse y vai ser mais 1, multiplicar por mais 1 não faz a menor diferença, eu vou ter E elevado a menos WX, que já é o que está lá em cima mesmo. Mas, quando a classe for negativa, portanto meu y for menos 1, menos y vai ser menos menos 1, que vai dar um sinal positivo. Então, o WX vai ficar com um sinal positivo na frente, não negativo, que é exatamente a expressão, né, da probabilidade estimada quando é menos 1, tá? Então, você repara que mudando o y para mais 1 ou menos 1, certo? Eu tenho aí as duas probabilidades estimadas em uma única expressão. Beleza? Excelente. Tá, agora observe esse item que está em vermelho, certo? Y vezes W escalar X. Vocês se lembram desse termo? E a verdade não, porque, né? Não, porque eu não falei sobre ele antes para vocês. Essa apresentação é uma apresentação que eu fiz originalmente, na verdade, para o curso do doutorado, não para o curso da graduação. Por isso é que vocês veem que está aí até com uma carga mais matemática e tal. Mas no doutorado isso faz mais sentido, porque essa expressão, né, y vezes w escalar x, aparece em vários algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina, porque ele é útil. Ele é útil. E repara o seguinte: se a gente tem duas classes, né, mais 1 e menos 1, se eu acerto a previsão, esse termo é sempre positivo. Porque repara uma coisa: se a classe é mais 1, né, verde estava na região em que W vezes X era positivo, certo? E aí o Y também é positivo. Positivo vezes positivo, né, dá um positivo. Ao passo que um ponto vermelho, que eu preveja como vermelho e que seja vermelho de fato, se eu prevejo como vermelho, é porque o W escalar X é negativo. Se ele é vermelho de fato, o Y é menos 1, também é negativo. E aí o negativo vezes o negativo dá um positivo. Então, se eu acerto a minha previsão, certo? Se o meu W escalar X tem o mesmo sinal que o meu Y, esse resultado dá positivo e acabou. Por outro lado, se eu erro a minha previsão, digamos que, por exemplo, o ponto seja verde, o y dele seja mais 1, tá? Mas eu previ que seria vermelho. Para mim, no meu resultado, deu que o W escalar X é negativo. Ora, o y vai ser positivo, o W escalar X vai ser negativo, o produto vai ser negativo, tá? Então, se eu erro a minha previsão, esse produto daí dá negativo. Se eu acerto a minha previsão, esse produto daí dá positivo. Independente da minha posição, da minha previsão ser verde ou vermelho, tá? O que importa é eu acertar ou errar. E isso é muito importante, entendeu? É um número só que no final desse número já me resume se eu acertei ou se eu errei. Independente de qual for a minha previsão, ele me diz se eu acertei ou se eu errei. E isso é muito importante e
é especialmente importante porque essa expressão aparece na matemática do desenvolvimento de vários algoritmos de machine learning. Isso daí aparece naturalmente, que nem apareceu aqui para nós naturalmente, certo? Ao longo do nosso desenvolvimento aí, tá? É tão importante que recebe um nome, se chama margem, tá? Se chama margem. E existem algoritmos que maximizam explicitamente a margem e tal, tá? Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que apareceu na nossa expressão um termo que basicamente me diz o seguinte: você acertou ou você errou a tua previsão. Minimizar a expressão inteira, tá? É falar alguma coisa sobre esse y vezes w escalar x, que é falar alguma coisa sobre eu acertei ou eu errei a minha previsão. Beleza? Então, seguindo, a gente consegue, né, enfim, substituir, arrumar tudo, né, simplificar e tal. E aí eu fico que, na verdade, tipo, o que aparece na minha função que eu quero minimizar, né, o W vai ser o valor de W que minimiza essa expressão aí que está que tá mostrada aí, certo? Você repare que a única coisa que aparece nessa expressão é esse y vezes w vezes x, certo? Então, o que o W está tentando me responder é: você acerta a sua previsão? Eu quero o y que, se eu acerto, tá? E essa expressão daí dentro, esse logaritmo e tal, vai dar zero. E aí, tudo bem, eu minimizei, eu tenho o melhor W possível, tá? É impossível você acertar sempre, né? Você acerta em problemas muito triviais, você não acerta sempre, mas você quer acertar o máximo possível. E o W, ao tentar minimizar essa expressão daí, ele tenta justamente fazer com que eu esteja acertando o máximo possível, tá? Acertando na minha classificação o sim ou não, tá? Como que dá para calcular isso daí? Na mão você não faz, você precisa de... Mas também não é complicado, tá? É um algoritmo bem conhecido chamado Gradient Descent, tá? É análogo ao que o pessoal da graduação vê em cálculo no primeiro período, quando eles veem um método de Newton. É exatamente a mesma lógica, só que mais de uma dimensão, tá? E, diferentemente do problema de regressão linear, que eu consigo chegar a escrever uma equação dizendo essa é a equação do beta, no caso da regressão logística, eu não consigo ter uma expressão e dizer essa é a equação do W, tá? A gente vai ter que resolver através de um algoritmo tipo Gradient Descent. E é isso. Eu sei que é uma visão bem diferente da visão estatística, mas eu acho que justamente perceber isso é interessante, tá? Para ter uma visão da diferença entre estatística e machine learning, data science e inteligência artificial, e para ter uma ideia de como esse algoritmo ele transita nesses dois mundos, tá? E a partir do nosso próximo encontro, a gente vai partir dessa lógica de que uma regressão logística me faz uma classificação, e a gente vai tentar responder a seguinte pergunta: tá bom, como é que eu sei que essa classificação é boa? Porque o fato de eu estar minimizando, né, a entropia cruzada é muito lindo, mas o que exatamente significa uma entropia cruzada de 34? Certo? O fato de que a minha entropia cruzada reduziu de 34 para 32. O que exatamente isso me significa? Isso não é muito claro. Isso não é muito claro, tá? Dizer que você está acertando 95% das suas previsões é muito mais claro, certo? Então, a partir da próxima, né, do nosso próximo encontro, a gente vai discutir esse tipo de medida, como é que eu sei que o meu modelo de classificação, que o meu modelo de regressão logística é bom. Então, vejo vocês lá.